Olá, amigos queridos, mais uma vez estamos aqui nessa casa abençoada, felizes, de boa vontade. Essa casa que nos traz paz ao coração, essa casa que nos traz tanta alegria. Só em perceber a boa vibração dessas paredes, desse ambiente, nós já entramos numa pacificação maior. É um privilégio estar aqui entre esses espíritos benfazejos, entre esses trabalhadores desencarnados e encarnados. É sempre muito bom estar tentando cumprir alguma tarefa na seara de Jesus. Queríamos lembrar que nós já reabrimos as reuniões públicas presenciais. Nós estamos com 4 reuniões públicas presenciais inicialmente. Às segundas e quintas-feiras, às 19 horas. Às terças-feiras, às 10h30 da manhã. E no sábado, às 17 horas. Para que eles, com todos os protocolos de segurança necessários, a casa está recebendo 1/3 das pessoas da sua capacidade por conta do distanciamento social. Todo mundo usando máscara, cumprindo todos os protocolos. É bom lembrar que é conveniente chegar com 30 minutos de antecedência, porque quando a gente chega muito em cima da hora da reunião, a gente corre o risco da casa estar lotada. Como a capacidade neste momento está muito pequena, reduzida, a casa tem enchido. Então é bom a gente chegar um pouquinho antes. E queríamos lembrar, agradecer a campanha que nós fizemos do cobertor, que foi um espetáculo. Todos vocês nos enchem o coração. Nos enche o coração de alegria com as doações de vocês, que a gente leva para a Rocinha. E continuamos com as campanhas de cesta básica, que a gente sempre precisa, e de alimentos não perecíveis, porque a situação na Rocinha é muito difícil, né? Por mais que a gente tente tornar isso como, vamos dizer assim, normal, mas não é normal, né? Não é normal a gente ter fome, né? Ser privado das primeiras necessidades. E lembrar ainda que todas as informações que eu estou passando aqui, todas as informações da casa, estão no site da casa, www.rita.org.br. Lá também temos informações sobre o acolhimento fraterno que nós continuamos fazendo online. Bem, então vamos fazer nossa prece para começarmos nossa reunião. Vamos fazer um tempinho de silêncio, tentar limpar nossa mente e dizer assim: obrigado, Mãe querida, Maria de Nazaré. Obrigado, Mãe querida, tão amorosa. Obrigado por esta casa. Obrigado pelo Rita de Cássia. Obrigado pelas oportunidades de trabalho que essa casa nos abre, que tanto nos enriquece o coração. Obrigado por essa falange de espíritos trabalhadores da casa, essa falange de espíritos do bem que nos trouxeram a doutrina, que nos trouxeram o Evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado por teus exemplos de paz, teus exemplos de firmeza, teus exemplos de amor.
Assim, agradecidos, pedimos o envolvimento desses trabalhadores, da nossa querida, tão querida Cecília, que vai trazer aqui o fruto das suas reflexões para compartilhar conosco. Graças a Deus. Conosco, nossa querida trabalhadora incansável, Cecília. Olá a todos. Que os espíritos responsáveis por essa reunião, por nossa casa, por cada um de nós, esteja aqui conosco. Realmente, os trabalhadores de última hora, nós, né? Estamos realmente cansados, porque nunca trabalhamos tanto mesmo, né? Mas o tema de hoje é exatamente, é um tema do Livro dos Espíritos, né? Da segunda parte, que é a intervenção dos espíritos, né? E a questão o capítulo é afeição dos espíritos por outras pessoas, né? E aí a gente começa a imaginar. Eu vou ler a primeira pergunta para vocês entenderem como eu fiquei assim, preocupada. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta que os espíritos deram a Kardec é: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se semelharem. Quando eu li os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, eu falei, mas eu ainda não estou no nível de homem de bem. Como é que fica isso, né? É difícil, porque tem um homem, o homem do bem, o homem de bem, tem um homem mais ou menos de bem e tem um homem ainda não bem, né? E a gente nunca sabe, em certos momentos eu acho que eu estou ainda não bem. Em outros eu quero acreditar que eu já estou mais ou menos homem de bem, né? Mas quem me vê às vezes irritada, fala, não, ela está ainda não muito bem, né? E aí você fica preocupado, quem é que vai se afinizar comigo, né? E aí eles colocam mais uma ideia que dá uma chance para mim, pelo menos, né? Ou suscetíveis de se melhorarem. Isso eu estou. Isso eu estou pronta para me melhorar. É um vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas eu estou pronta para me melhorar. E eles continuam. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante de semelhança de sentimentos. Senhor, eu estou aqui no meio, mais para perto do ainda não muito bem, né? Mas a gente pensa assim, a semelhança, né? A afeição que eles dizem é uma filha da afinidade. Eu realmente não tenho a menor afinidade com aquelas pessoas que estão assim, ainda não muito bem, né? Embora conviva com muitas pelo trabalho que eu faço, por muitas coisas, mas... E às vezes eu me igualo, Eu penso da seguinte maneira, durante o ano passado, que esse ano eu nem me atrevo a pedir nada a Deus, nada, mas o ano passado, primeiro ano da pandemia, eu falava, Senhor, me dá paciência. E todo santo dia eu brigava com alguém. E eu repetia, não, Senhor, o Senhor não me ouve, me dê paciência. Ele, outro dia, brigava. Eu passei algum tempo assim, até que eu falei assim, agora eu entendi, o senhor está me dando motivos para eu aprender a ter paciência, para calar, para serenar, né? Para ficar, né? Para ficar, olha, ok. Não peça. Também a partir daí eu falei, eu vou passar um tempo sem pedir nada a Deus, né? Mas vamos lá. Se a afeição é filha da afinidade, né? Então essas forças se cruzam, né? E a gente tentar saber, tanto no plano dos encarnados como no plano dos desencarnados, a quem eu me afeiçoo, a quem eu tenho afinidade, né? Nós sabemos que, na realidade, todo o plano de Deus é para que a gente possa construir uma grande família, né? Então, tudo é planejado para que a gente possa ter uma grande família. E aí a gente imagina assim, planejado no plano espiritual,
com todos os coadjuvantes, com todos os atores, com todos os espíritos que vão ou te carregar ou te colocar em prova, tá? Com uma história que já faz parte da nossa bagagem, né? E que a gente vai, quando reencarna, a gente vai interpretar da maneira com que carregamos já, tá? Então, é mais ou menos assim. A gente vem cercado pelos familiares, a gente vem cercado por amigos, a gente encontra como os familiares, irmãos, desde que do nascimento, a gente encontra com eles, tem todas as oportunidades de se quitar e de estar bem, né? Ou de se programar melhor. A gente reencontra alguns depois, na escola, na faculdade, em casamentos, em histórias de amor e desamor. E a gente encontra amigos que a gente carrega junto, né? Nos encontram. Então, de vez em quando, e aqui aí a gente fala, o que a doutrina faz nesse sentido? Ela juntou a gente. Ela juntou as nossas afeições com as nossas semelhanças, com o mesmo propósito e o mesmo motivo. Onde queremos chegar? Queremos melhorar. E esse amigo aqui sabe que toda vez que eu começo a falar muito, eu começo a tossir porque eu tenho asma, né? Então eu começo a tossir. Mas vou parar de tossir. Então a gente pensa assim, viemos parar nessa casa, viemos parar dentro da doutrina espírita, temos que estudar. Qual foi, o que foi que a gente combinou? Como é que eu vou me conhecer? A quem eu me junto? Eu me junto com aquela pessoa, trabalhador? Eu me junto àquela pessoa que pode me ensinar alguma coisa? Eu me junto àquela pessoa que me leva para alegrias ou outros tipos de circunstâncias? Com quem eu estou andando, né? Me diga com quem eu estou andando, aí eu vou me autoconhecer. Eu reencarnei numa família de 8, que eu devo ter dado muito trabalho para a espiritualidade, assim como todos que vieram juntos, né? E aí, o que acontece? Quando nós éramos pequenininhos, a gente passava umas temporadas de férias sempre na fazenda de uma avó, a Dona Zó. A Dona Zó era muito brava. E um dia a gente nem acreditou que a gente chegou, a gente ia até de trem para a fazenda. E aí, no trem tinha beijinho para a gente comprar. Se lembra da bala beijinho? Tinha bala beijinho. Quando nós chegamos lá na fazenda grande de criação de pinto e de galinha e tinha alguns bois. E ela já tinha contado para minha mãe que a gente ia ganhar um presente. 8 crianças, aguardando um presente de uma avó dura. Quando chegamos lá, ela falou assim, 7 bois, porque a 8ª não podia ganhar o boi. 7 bois. Cada um escolhe cada um dos bois. Eu olhava muito pequena, falava assim, boi, não posso montar nele, não posso levar para o meu quarto. O que eu vou fazer com esses bois, né? E aí, os mais velhos começaram a dar o nome dos bois. Dar o nome aos bois foi nitidamente o que fizeram eu perceber quem eu era na época. Porque era filho de meio de 8, então era sempre carente, né? Então, os mais velhos colocaram o nome do meu boi de invejoso. Aí eu olhei aquilo, mas eu não sou invejoso, mas aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu falei, será que o que eu tenho que trabalhar dentro de mim é inveja? Ou é orgulho de ser diferente deles? Olha, isso deu um misto na minha vida, mas você começa a perceber que o teu script, por mais que ele esteja programado, é você que vai interpretar. É você que vai interpretar. Então, quando a gente pensa que tem essa gama de espiritualidade a trabalhar por nós, a ter afeições por nós, imagina quantos amigos espirituais essa mãe que eu tive tem lá no plano espiritual. Porque ela veio e Jesus deve ter falado, o espírito, o mentor dela, o anjo da guarda dela, falou assim, olha, você vai ter diversidades, tá? Você vai aguentar?
Você vai ser filha de uma mineira muito brava, você vai ter alguns filhos, alguns problemas, até na época com falta d'água, com tudo, né? Mas você vai vencer, né? E quantos espíritos, quantos se afeiçoavam a ela, que vieram reencarnar junto com ela e que ficaram lá também, porque a gente não pode se sentir abandonada. Eu venho e todos os meus amigos, toda a minha família vem para cá no mesmo momento? Não. Tem alguém que lá que me influencia, tem alguém cá que me influencia e me dirige. Pensando que não é só a gente continuar a seguir. A gente tem uma história para completar. A gente tem um script para interpretar. E a gente tem que sair daqui trabalhando todas as dificuldades que viemos. A primeira que me apontaram, eu era pequena, era invejosa. Meu boi chamava invejoso, meu Deus. Mas aí você começa a perceber, eu lembro muito pouca coisa da minha infância, eu acho que é porque eu não queria lembrar certas coisas, né? E aí, em certo momento, você começa a perceber que tudo vai depender de você. Todo o teu desenvolvimento, tudo o que você acha que pode acontecer de bom, vai depender só de você. Você pode receber influência, o carinho, o amor de quem está no plano espiritual. Você pode receber a influência, o carinho, o amor de quem está aqui encarnado junto com você. Mas são os teus passos, as tuas ideias, a tua vontade que vai fazer você andar. Então, quando os espíritos falam que os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, não vamos nos assustar, porque ou suscetíveis de se melhorarem, eles estão perto da gente. Eu deixei uma turma lá e eu sei que eu tenho uma turma cá. Quando de vez em quando eu encontro certos espíritos encarnados, né, certas pessoas, que eu tenho vontade às vezes de falar assim, nossa, obrigado por me achar, obrigada por você cumprir o trato que você teve comigo e chegar junto comigo. Obrigado por você estar do meu lado. Né? Isso é muito bom quando a gente reconhece um igual. Um igual que eu digo nas afeições, nos nossos planos. A segunda pergunta era: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E aí os espíritos respondem a Kardec: a verdadeira afeição nada nem tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência de paixões humanas. Ou seja, que são essas paixões humanas? Eu posso ter deixado amores grandes no plano espiritual e que talvez eles estejam lá me sustentando e eu vim para cumprir uma outra etapa diferente da deles e depois talvez eu vá e eles venham. Eu posso ter tido um bom sentimento, uma boa afinidade, uma boa semelhança com eles, mas eu posso ter tido também desavenças. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que tomar cuidado, e Jesus já dizia, vigia o teu pensamento, vigia o que você pensa, tenta se programar de uma maneira diferente, observa o teu entorno, as tuas atitudes, observa o que você pode fazer para melhorar e segue servindo. Segue servindo é um lema que nós espíritas devemos ter em frente. Servir é o meu ideal. Por isso que eu digo que a gente acabou fazendo uma família numa casa espírita, porque nos ensinaram a servir. Serve. Ah, eu não fiz direito ontem. Faz mal. Tenta fazer diferente hoje. Vai, segue. As minhas crianças estão tendo aula de literatura. E o texto da semana passada era um texto da Clarice Lispector, que falava do chiclete.
E o chiclete, quando ela era mais nova, criança, né, que nem eu que ganhei o boi, ela queria um chiclete. Então, ela disse que era a história do chiclete, o chiclete era caro na época. E ela pensou assim, mas eu posso, com o dinheiro de um chiclete, comprar muito mais balas. E a irmã falava para ela, mas as balas não vão durar para sempre, e o chiclete vai durar para sempre. E aí ela falava assim, mas que uma coisa que dura para sempre não deve ser sadia, né? Mas resultado, a irmã conseguiu juntar dinheiro, comprou um chiclete, deu aquela bolinha para ela e falou assim, experimenta, a princípio vai ser doce. Depois que acabar o doce, você vai mastigar, mastigar, mastigar. É mais ou menos o que a gente está fazendo. A princípio, a gente é recebido com todo amor e todo carinho, a gente sente o doce. Depois a gente começa a ter que enxergar as nossas desafeições, os nossos problemas, o que viemos trabalhar. Então a gente mastiga, mastiga, mastiga. E aquilo dizem para a gente que vai durar uma eternidade. E a Clarice, no conto, ela fala assim, mas eu não quero nada que dure uma eternidade, eu posso modificar isso. E ela, quando aquele chiclete já não tinha mais nada para sair dele, era aquela coisa sem graça, mochibenta, ela chegou na porta da escola e cuspiu o chiclete, fingindo que não estava, que caiu sem querer da boca dela. A irmã ficou zangada com ela. Eu te dei algo para durar uma eternidade. E ela falou assim, mas caiu na areia, né? Ou seja, não dá mais, né? E aí ela começou a entender que tudo que dizem, que essa ideia de, o teu doce ou o teu amargo vai durar para o resto de uma eternidade, que não dependia só dela. Dela cuspir o chiclete ou dela continuar mastigando aquela mochiba. Né? Isso é só uma mais ou menos comparação para tentar explicar o que eu quero dizer desse tema das afinidades e das afeições. Então, na outra pergunta, na 487, dentre os nossos males, quais as que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? O que mais nos aflige ao plano espiritual, né? Às nossas afeições que deixamos lá, aos nossos espíritos protetores, aos nossos guias? Eu adoro pensar assim, que eu tenho um grupo familiar enorme lá, e eu tenho um grupo de espíritos superiores ligados a qualquer situação, ligados a essa reunião, ligados a essa casa, ligados àquela obra, ligados àquela... Eu tenho. E tenho um mentor, um anjo da guarda. Esse anjo da guarda, eu nem me atrevo. Eu acho que eu falo com Deus, eu tenho medo de falar com o anjo da guarda, porque eu tenho a impressão que ele está lá anotando tudo de errado que eu faço, né? E Deus, eu acho que é mais amor, compreende um pouco mais, né? Então, é isso. Eu tenho esse anjo da guarda. O que ele vê em mim? Vamos imaginar Jesus. Jesus, quando veio, ele conseguiu olhar para algumas personagens daquela história que estavam interpretando os scripts deles, normal, sem grandes pretensões. Ele conseguiu olhar para uma Madalena, ele conseguiu olhar para os 12 apóstolos e viu, esses têm possibilidade de florescer. Eles têm possibilidade de caminhar ao meu lado, de caminhar junto comigo e levar a informação, levar todos os meus ensinamentos, aí sim, para sempre, para indo, né? E a gente imaginava assim, Jesus caminhava com os apóstolos, ele ia nas casas de pessoas, ele olhava as pessoas que ele curava, essa pode florescer. Então, essa a gente investe agora. E ele sentava na mesa para comer com essas pessoas. Comer naquela época significava união, significava intimidade.
significava poder, olha, estamos construindo uma família. Da agora em diante vocês vão aumentar essa família. Vocês vão fazer a propaganda do que a gente é capaz de fazer, porque a gente vai fazer escolhas diferentes, né? Então, eles se afeiçoam com a gente pelas nossas possibilidades de ter uma moral. Mas isso não significa que se eu... Aquela pessoa, aquela que eu estava quase lá embaixo, aqueles menos bons, não tem ajuda deles também. Mas eles não querem escutar. Eles não querem perceber, às vezes. E aí, por isso que Jesus sentava e criava intimidade com os apóstolos, com aqueles que estavam no caminho, com o cobrador de imposto, com todas aquelas pessoas que a gente sabe que Jesus participou. Com Bartimeu, que ele falou assim, mas o que queres que eu faça? Eu quero enxergar uma nova possibilidade, enxergar uma nova maneira de agir, né? Então, Jesus observava isso em todo mundo e ele observa em cada um de nós a possibilidade de fazer diferente, de ajudar, de servir. E a melhor coisa do mundo vai ser o dia que a gente puder estar comendo com Jesus, compartilhando essa intimidade, esse servir, essa vontade de trabalhar. O que você quer fazer, minha filha? Trabalho, quero trabalho. Eu, por enquanto, só fui empurrada para trabalhar. Algumas horas eu tenho realmente verdadeira felicidade em estar trabalhando. E aí, nessas horas, eu penso assim, eu já estou com os espíritos que já vem uma possibilidade de eu melhorar. Eles estão juntos. Mas quando, no mesmo local, no mesmo momento, eu desatino, perco a paciência, eu falo assim, ok, falta muito ainda para mim, né? Mas o importante é que eu tenho toda a possibilidade de ser ajudada pelo plano espiritual. Então, os espíritos respondem, dos males, ele fala, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. A dureza dos vossos corações, como a gente julga rápido, né? Como a gente não percebe que o nosso sentimento aflora dessa maneira, assim, parece que sai algo de dentro de si. E eu vou dizer assim, comparando com a coisa material, se eu quero emagrecer, há anos que eu quero emagrecer, não emagreço, mas tudo bem, se eu quero emagrecer, eu vou a um aniversário, e nesse aniversário tem aquele brigadeiro cheio de coisinha de chocolate, isso não me atrai nem um pouco. Agora, se eu estou deprimida ou querendo mudar eu abro uma lata de leite condensado, faço ele quente e o como de colher quente na panela. Isso me atrai. Então, duas coisas diferentes que me atraem de maneira diferente. Uma eu digo, eu não posso comer isso, porque também não vou fazer sacrifício nenhum. O outro é ser apresentado a uma panela de brigadeiro quente e não comer. São a mesma coisa e que eu ajo completamente diferente dependendo do meu gosto, do script que eu dou para a minha vida. Então ele fala, o egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm, por fim, abreviar a duração das vossas provas. Eu, há pouco tempo atrás, que já tenho assim uns meses, né? Eu tive uma dificuldade muito grande, eu fiquei assim meia triste, meia revoltada, meia enciumada, meia tudo que você pode imaginar de errado. E aí, como eu digo para vocês que eu prefiro ir direto a Deus, porque meu anjo da guarda, ele sabe que vai me dar bronca, né? Eu falei assim, Senhor, não é possível, ok, aqui, encarnada, o Senhor já provou que ninguém gosta de mim. Mas não é possível que aí no plano espiritual não tenha ninguém que goste de mim. E eu senti.
E eu tenho medo, eu confesso que eu ainda tenho medo de sentir essas coisas. Eu senti exatamente alguém deitar do meu lado e me abraçar. Eu fiquei dura, eu acho que nessa pandemia, nesse tempo todo de pandemia, foi o primeiro dia que eu consegui dormir. O único, primeiro e único, né? Por quê? Pra que você vai questionar uma coisa dessa, né? Pra quê? Todo mundo sabe que a gente tem muita gente lá em cima que tem afeição pela gente, que nos ama, né? E que tá, olha, levanta, não tem nada a ver, tá de mimimi por quê? Né? E a gente vai seguindo. Então, alegram-se com os que têm por fim abreviar a duração das vossas provas. Eles estão aí para isso. Pula o obstáculo, mas pula passando sem mágoa. Passa reto, sem mágoa, com a certeza de que lá na frente você vai acertar de novo. Se lembra os atletas, como eles se esforçam, como a comida é medida, como a vida própria deles, é totalmente cerceada a treino, a disciplina. Mas na hora que eles vão executar a prova, e a gente viu agora nas Olimpíadas, a alegria de vencer, olha, valeu tudo. Então, se a gente coloca isso na nossa vida direta, normalmente, dentro da gente, é difícil. Tá difícil. Mas na hora que você vencer, que você chegar lá, que você passar pela prova, a alegria, você dá salto na tua encarnação. A gente dá salto na nossa encarnação. Então, na realidade, a 488, Kardec pergunta: os parentes e amigos que nos precedem na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? E aí a resposta: sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder do que dispõem. Se eu imaginar que eu tenho muitos amigos lá, algum tempo, eu falo para as pessoas assim: se você ajuda um fulano e você fica esperando que esse fulano te agradeça, esquece isso, esquece, não vai acontecer. Mas esse fulano tem vários amigos, tem várias possibilidades no plano espiritual, tem várias mães de outra vida, vários amores, várias construções já de sentimentos, como tem também de coisa não muito boa. Mas a rede de amigos que a gente faz, quando a gente se dispõe a atender uma pessoa, é isso que conta. Divaldo conta que tem um livro lá no plano espiritual, que cada vez que Jesus precisa de uma ajuda, ele olha naquele livro: quem será que mora aqui? Quem será que mora ali? Quem será que está disposta a ir para um presídio atender alguém? Quem será que está disposto a ir para a rua atender a um povo de rua? Quem será que está disposto a ir a uma comunidade, atender uma comunidade? Tudo isso sem orgulho, tudo isso com carinho, tudo isso com amor, como ele faria. E aí ele olha lá, tem o Luiz Otávio, aí ele coloca esse problema no colo do Luiz Otávio. E eles nunca vai poder falar assim: o que eu faço com isso? Caiu no colo dele. Ele vai ter que resolver. Então, o que a gente pensa com isso? Nós vamos interpretar todo o nosso script. E de uma maneira que a gente possa reconhecer mais tarde que fizemos o certo, né? Então, ele diz que, sem dúvida, que os espíritos nos protegem e estão lá dispostos, esperando, dispostos a esperar
vai acontecer assim, vai acontecer. Mas temos também aquele espírito que você está atrasada para chegar, fazendo um esforço danado. Não, eu tenho que cumprir minha obrigação e no meio do caminho você cai. Você cai em cima do joelho bom, então você acaba de estragar o joelho que era bom. O joelho que era ruim, não vai... E aí você fala, Senhor, ok, não é para eu ir. Quem disse que não é para eu ir? Porque a gente foi derrubado por alguém que quer me testar. Aí você entra num carrinho velho e vai. No meio do túnel alguém te avisa, teus pneus estão furados. Eu falei, não pode. Mas era o dia do teste. Era o dia de eu passar pelo teste. Aí você faz o quê? Tá bom. Já entendi. Aquela história de tem gente aí que não gosta de mim, mas tem muito mais gente que gosta de mim. E é esse pensamento que eu tenho que ter. E eu tenho que mudar a minha atitude, o meu pensamento, o meu sentimento, para que eu convença as que não gostam de mim. E os que não gostam de mim, às vezes, vão passar algumas reencarnações sem gostar de mim. Vão passar muito tempo sem gostar de mim, mas eles, aquele sentimento que eu estou tendo de me melhorar, de ser mais humilde, de perseverar, vai me tornar uma pessoa melhor. E o grupo que está junto comigo vai aumentando. Não é uma matemática muito difícil da gente entender. É uma matemática fácil da gente colocar em prática. E a última pergunta desse capítulo 9. São sensíveis à afeição que lhe conservamos, ou seja, eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos. Eu digo assim, lógico que os nossos afetos familiares já partiram. E nada como tempo para fazer com que eu pare de pensar neles. Mas isso não é bom, não. Sabe por quê? Eles gostam que a gente lembre. Eles gostam que de vez em quando a gente fala, pai, mãe, nossa, isso. Olha, amigo, eu tenho amigos que já partiram e foram amigos fiéis, foram amigos bons. Por que eu não lembro de vez em quando deles? Falo, oi, vocês estão aí? Eu tô aqui, mas deixa eu aqui por enquanto. Quando a gente chegar aí, a gente se encontra. Deixa aí, eu tenho assim uma vontade de provar para eles, deixa eu aqui por enquanto. Né? Então, essas afeições, elas são sensíveis, eles precisam, porque todos esses afetos que eu digo que eu construí, porque esse tempo que eu ajudei algumas crianças, ajudei alguns jovens, algumas coisas, eu criei afetos lá dos familiares deles, dos amigos deles, né? E se eu parar de fazer ou de pensar, o que vai acontecer? Eles vão se afastando, porque vão ganhando outros afetos, e o que a gente quer é formar a nossa família, a nossa grande família, né? A minha filha passou pela experiência dela essa semana de ficar na janela ou sem dormir esperando o filho voltar de uma festa. E o filho, tudo que é mãe, ainda mais mãe que o pai não está junto, né? Ela fala assim, a responsabilidade é toda minha se acontecer alguma coisa, né? E a minha filha me puxou, né? Eu digo que eu estou trabalhando em obra assistencial, ou seja, cuidando de jovens, porque eu ficava na janela assim, Senhor, traz meu filho de volta, eu cuido de mais 10, e olha o quanto meu filho, Jesus me entregava meu filho inteiro. Olha quantas crianças eu tento ajudar, quer dizer, tento só, né? Mas foi a promessa que eu fiz, manda mais, mas traz o meu de volta. Então, ela falava assim, não tem como dormir, mãe. Não tem não. Mãe, não tem como dormir, não. Mãe, não tem como, não. E ela diz assim, ele é até bonzinho, mãe, porque eu liguei às 2 da manhã. Às 2 da manhã, a gente já estava assim, né? Você não vai vir, não? E ele responde, mãe, eu falei para você dormir, que quando eu fosse, eu te ligava dizendo, estou indo. Aí ela fala, bebê, que chega às 2 da manhã, bebê, olha,
deixa eu te contar, eu esqueci de anotar o endereço que você estava. E ele só respondeu assim, vai dormir. Ou seja, não tem como, né? Mas é isso, né? A gente é um trato de conversas com todo mundo. A gente está aqui, parece que essa casa, esse salão está vazio, mas não está. Parece que ontem eu tinha um culto e nesse culto eu sou uma revoltada da vida mesmo. Eu cheguei, tentei convencer a participantes, eram poucos, assim, o que vocês acham da gente desistir desse culto e aí eu libero vocês e eu faço o meu sozinho. Fui dando os meus motivos e as minhas mágoas. Nós estamos muito sozinhas, me sinto muito sozinha. Aquele mimimi que espírito nenhum aguenta. Uma pessoa vira e fala assim, qual é o problema de você contar com a gente? Qual é o problema de sermos só nós? Eu falei, fechou, não tem nenhum problema, acabei. Tem mimimi, mas nenhum. Eu acho que eu queria ouvir isso, mas eu preciso provocar uma situação dessa? Né? Passei a tarde inteira pensando, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, vou falar, não vou falar. E uma única pessoa fala assim, qual é o problema de fazer só conosco? Eu falei, fechou, não tem problema nenhum não, bora seguir. Chega de mimimi, né? Então, eles são muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que esquecemos. Então, como eu não quero que pessoas que eu lembro, de amigos queridos, me esqueçam, eu lembro deles de vez em quando, falo oi, né? E é isso. Minha avó foi muito brava, mas tinha uma avó que foi muito boa. Essa avó muito brava, Dona Zó, nossa, que deu boi, né? Mas deu boi, mas mandou eu refletir sobre o meu boi, né? Então, pensa, todo mundo vem e vai para nos ensinar. Tudo que acontece na nossa existência é exatamente para que a gente possa crescer, evoluir. Em vez de baixar para não muito bom, ficar no mais ou menos bom e de vez em quando botar o pé chegando bom, né? O pé chegando ao bom, né? Porque é o nosso objetivo, é o objetivo de todos nós. Mas não adianta a gente chegar lá sozinho. A gente tem que chegar carregando uma prolimena, uma entourage de todo tamanho. Bom, esse era as afeições que os espíritos nos votam a cada um de nós. Não é só a mim. Eu acredito que todo mundo passou por dificuldades, passou por acertos, só que de vez em quando a gente só lembra nas dificuldades. Nossa, Senhor, Deus não gosta de mim. Mas na hora que a gente acorda, tem um dia bonito, na hora que dê tudo certo, a gente não lembra de falar, Senhor, olha como tu me ama, como você gosta de mim, não me larga, não me larga. E é isso que eu quero, que os espíritos superiores, os mais ou menos bons, os mais para bons, estejam sempre do meu lado, a chamar minha atenção mesmo, me derruba, tá com orgulho lá em cima, derruba. Tem uma amiga que diz que isso é a pior coisa de se ouvir, mas de uma amiga. A pessoa que tem dor no joelho é porque tem que dobrar no orgulho. Aí você cai exatamente em cima do bom. Então eu falei, tá bom, voa, abaixa o tom do teu orgulho, começa a trabalhar mais. E cada vez que eu penso, começa a trabalhar mais, eu falo, tá bom, vou começar. Mas lá para frente eu falo, me sustentem. Então, eu espero, com certeza absoluta, que vocês consigam pensar que viemos para servir e temos a oportunidade de servir em todos os lugares, em todos os momentos, até aquelas pessoas que não podem sair de casa. Todos temos o dever de servir. Servir ao outro, servir ao próximo, porque nós estamos servindo a nós mesmos. Então, que essa espiritualidade amiga, que essas afeições que nós temos, que esse resultado do plano espiritual intervindo com a gente, convivendo todo mundo, nos ajudando a criar essa grande família universal,
no sentimento, na presença, no lar de cada um de vocês. E que a gente possa um dia sentar e comermos junto, com Jesus ali, nos observando e a dizer, vocês conseguiram. Obrigada a todos por me ouvir. Eu passei do tempo. A gente sempre fala o tempo certo. Que alegria, não? Que beleza. Que felicidade estarmos aqui refletindo nessas boas coisas, como essa sensação de bem-estar e essa alegria vai nos invadindo quando estamos de boa vontade. Então vamos agradecer a esses espíritos tão queridos e amorosos, que nos sustentam e nos dirigem nesta tarefa, nesta casa, que nos sustentam e nos dirigem na nossa vida. Vamos agradecer a cada um deles, dizendo: ó Mestre querido, obrigado pelos exemplos que deixaste, obrigado por essa falange que trabalha no bem, trabalha na luz, mirando-se em Ti. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, patrona de nossa casa. Obrigado, Rita de Cássia. Obrigado a cada um desses espíritos valorosos que nos sustentam e nos dirigem nessas reuniões, nesses estudos. Obrigado, tia Vera querida, que tanto nos encanta o coração quando lembramos. Obrigado por estarmos aqui, por termos essa oportunidade do trabalho, termos essa oportunidade da tarefa, que possamos cumpri-la com a maior boa vontade, com as melhores vibrações possíveis. Assim, com esse sentimento de gratidão a Deus, de gratidão a todos, é que pedimos licença a esses espíritos, mas licença a Deus, para dar por encerrada essas reflexões. Graças a Deus.